A Argentina só perdeu 4 jogos em 37 partidas neste ciclo de Copa do Mundo. Marcou 80 gols e sofreu apenas 14. Nesta Copa já é finalista e tem uma campanha invicta. No papel, é o time mais sólido do planeta. Mas eu vou te mostrar uma coisa. Essa Argentina tem um problema silencioso, escondido atrás do brilho da taça de 2022. E ele pode custar caro nessa final. Então, fica até o final que eu te mostro exatamente onde esse time pode quebrar. Se você curte esse tipo de análise, esse é só o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer de vídeos de análises táticas de seleções e times no futebol mundial. E o próximo tá quase saindo. Então deixa o like agora que isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais gente e bora pra análise, porque isso é Central Fute 360. Já na nossa mesa tática, antes de iniciar a nossa análise, precisamos destacar alguns pontos. Primeiro, o retrospecto do ciclo após o título de 2022, que é de 37 jogos, apenas 4 derrotas, mas são amistosos que não impõem muita dificuldade e que a Argentina não foi muito testada. Devemos destacar também que nesta Copa, em praticamente todos os jogos, a Argentina foi levada ao limite, em alguns, inclusive contra o Cabo Verde, indo até a prorrogação. Esse limite inclui limite físico e limite mental. O segundo ponto é que a Argentina, comparado com outras seleções, tem uma idade média um pouquinho maior. O Brasil chega no ciclo da Copa com uma idade média de 27 anos, a França de 26,5 e a Argentina, por exemplo, com a idade média de 29 anos. Isso se dá por causa do terceiro ponto. A base do time é quase idêntica à campeã no Catar, o que significa que é um time forte, mas também é um time envelhecido. A gente tem nomes que são pilares, como por exemplo Otamendi, Romero, Molina, Tagliafico, Paredes, Depou, Messi. São nomes que têm uma certa idade e trazem consigo experiência, o que torna forte, mas também torna vulnerável. A Argentina também tem uma mudança muito importante e esse é o quarto ponto. A saída do Di Maria faz com que a Argentina perca um grande jogador que sempre aparecia em grandes jogos. E aí a gente tem uma rotatividade na posição entre o Juliano Simeone, entre o Almada, Nico Paz. Isso traz juventude ao time, mais vitalidade, mas uma perda de qualidade técnica muito grande. Agora nós vamos trabalhar taticamente e explicar como funciona o jogo da Argentina. A tática que nós temos aqui hoje é baseada na escalação da semifinal contra a Inglaterra. A gente precisa entender que a Argentina ela joga em um esquema que não se prende a formações táticas. Ela no último jogo jogou em uma formação de 4-1-4-1, com o Messi sendo o principal atacante, mas ela também pode gerar variações de um 4-3-3, com o Messi vindo para a ponta e o Julián Álvares sendo o centroavante, tendo o McAllister como o homem mais próximo do Messi, pelas características de box-to-box, onde ele consegue transitar aí uma quilometragem bem alta. Então ela pode levar a ser jogada com essa formação aqui em um 4-3-3. E isso acontece muito durante o jogo. A bola sempre passando pelo pé do Messi. E trabalhando essa transição entre Messi, McAllister, Messi, Enzo Fernandes, e com os dois se aproximando aqui da área, com a Argentina empurrando todo o time adversário para dentro e fechando uma aproximação aqui muito próxima da área. Messi trabalhando com o corredor interno e com a entrada da área, e sempre passando pelo pé dele e fazendo essas variações de posição com Enzo Fernandes, McAllister, e fazendo com que todo o ataque passe por ele. A Argentina também pode trabalhar ali num 4-4-2, onde o Messi ele sai da ponta
e ele vem para a armação, deixando 2 atacantes aqui mais centralizados. Ou também pode acontecer o contrário. Com esse ponto aqui, que como eu falei agora há pouco, pode ser ou o Julian Simeone, ou Almada, ou o próprio Nico Paz, recuando. O Enzo Fernandes sai de um 8/10 para um 5. E Messi e Julian Álvares trabalham como uma dupla de ataque. A gente tem uma concentração nesse tipo de esquema tático que a Argentina adota. A gente tem uma concentração de ataque pelo lado esquerdo do campo. Por quê? Porque esse é o lado que tem os jogadores de mais físico, de mais correria. Então, o lado esquerdo do ataque da Argentina, ele concentra mais a ofensividade. E a gente tem aqui pelo lado direito a maior concentração de construção e posse de bola. Porque aí, voltando para a nossa formação aqui, a gente tem um meio campo com o McAllister e o Enzo Fernandes trabalhando muito bem aqui como, vamos dizer que, soldados do Messi. Trabalhando com a posse de bola aqui, a gente sabe que o Messi não tem o que dizer dele. Então ele é o cara que constrói e que mantém a posse de bola aqui no lado direito. E essa é o ponto forte da Argentina. Então a gente tem aí, dentro desse meio de campo, 2 volantes meias com função muito diferente. A gente tem um que é um pouco mais físico e que vai correr um pouco mais, como eu falei agora há pouco, que é o McAllister, que faz a função de ir ao ataque, de voltar à defesa, por conta da falta aqui do Messi, que, como tudo gira em torno dele, e a gente tem um jogador aí de quase 40 anos, a gente sabe que defensivamente ele já não é mais tão ativo. Então acaba que o McAllister ele faz essa substituição aí, ele acaba que supre essa necessidade. E aí a gente tem o Enzo Fernandes, que é um meia que abre mais pelas laterais aqui e que aproxima mais da área. É um meia um pouco mais finalizador e ele ajuda mais na criação dos centroavantes, que na última partida foi o Julian Álvares aqui, mas pode ser também o Lautaro, que foi inclusive autor do segundo gol aí da Argentina, tá bom? Então, para a gente entender, a lógica central é que tudo gira em função de aproximar o máximo de jogadores do Messi, para que aí a Argentina consiga viabilizar combinações curtas e triangulações entre o meio de campo, entre o ataque, e consiga encontrar espaços. Inclusive a última partida contra a Inglaterra, ela mostra muito bem isso. A Inglaterra faz o primeiro gol, ela recua totalmente, a Argentina aproxima as linhas e acua todo o time da Inglaterra, que por si só já fez isso, já se recuou. E o primeiro gol sai do pé do Messi num passe para o Enzo Fernandes, que na entrada da área consegue uma batida muito bem efetuada. E o segundo gol sai do pé do Messi, atacando o espaço no corredor. E o Lautaro, que não está aqui, mas chega cabeceando. Então
todas as jogadas de ataque da Argentina, elas passam por esse esquema tático de aproximação entre ataque e meio campo, para que haja capacidade de a bola passar pelo pé do Messi e de construir triangulações rápidas e encontrar espaços vazios. Então, essa é a lógica central do esquema tático. E é bem aqui, nesse ponto do sistema, que eu mostro a fragilidade que eu prometi lá no início. Então, segura essa ideia, porque já volto nela em instantes. Quando a Argentina ataca com muita gente perto, como é esse esquema aqui, muita gente perto se aproximando do Messi, que é o jogador principal, inclusive ele está destacado aqui, a gente consegue ver que a defesa ela também sobe, tá bom? E isso gera um espaço nas costas da defesa, tanto lateralmente quanto no centro, que é perigoso. É perigoso porque a defesa titular da Argentina não é rápida. E isso pesa um pouco por conta da faixa de idade também. Por ser um time um pouco mais experiente, a defesa ela não é rápida. Então, toda equipe que joga com a Argentina, ela tende a encontrar espaços entre a defesa. E aí a gente pode ver muitos gols nessa Copa do Mundo que a Argentina tomou desse jeito. Inclusive o próprio gol contra a Inglaterra. Que a Inglaterra acha um espaço na lateral e em uma saída rápida. E depois, no cruzamento, o ataque encontra um espaço nas costas da zaga também. Aí faz a finalização. Então a gente tem muitos gols que a Argentina toma desse jeito. Então, quando a Argentina ela perde a posse da bola, ela precisa repor muito rapidamente. Ela tem uma reação muito rápida aqui para repor. Só que muitas vezes ela acaba cedendo esses espaços. Então, quando a Argentina repõe, geralmente defensivamente, ela repõe aqui recuando todos os jogadores, tá? Recuando todos os jogadores, incluindo o Julián Álvares, que ele vai chegar aqui como um meia. Então ela faz essa linha aqui de 4 jogadores, tá bom? Com o McAllister aqui pela direita para suprir a posição do Messi, que não vai retornar para fazer o acompanhamento da defesa. E aí vocês vão já entender o porquê. O Simeone descendo aqui para ajudar na composição defensiva, e o Julián Álvares aqui um pouquinho mais recuado. O Messi ele vai recuar a certo modo e ele vai trabalhar na marcação do zagueiro que provavelmente inicia a jogada. Então ele vai trabalhar atacando o zagueiro. É como se fosse uma espécie de combinado de eu, Messi, não vou jogar, mas tu, zagueiro, também não vai jogar porque eu vou estar aqui no enquadro aqui do zagueirão. E aí todo o resto vai trabalhar para fazer a recomposição. Mas isso é muito em decorrência de um dado que é muito presente, tá? Nesse ciclo de Copa do Mundo, a Argentina ela teve
uma posse de bola média de 65%, o que é um número muito alto. Esse é um número bem alto comparado a outras seleções. Isso mostra que a Argentina geralmente ela está jogando no ataque. Ou seja, ela não tem situações de defesa. Poucos adversários conseguem fazer a Argentina ficar em situações defensivas. Só que isso é uma faca de dois gumes. Porque quanto mais você joga no campo ofensivo, mais exposta você fica nas transições. E é isso que acontece. Então a Argentina ela acaba nas transições cedendo espaços. E contra uma equipe que trabalha muito bem com seus pontas, que é a Espanha, esses dois jogadores aqui, Tagliafico e Molina, eles não podem ceder espaço. Porque são jogadores muito incisivos, muito agressivos, que atacam com muita veemência. Então ceder espaços é letal. Mas a gente precisa entender também que a Argentina ela tem uma arma para esse tipo de ocasião, que é o que eu acabei de mostrar. A mudança tática onde o ponta recua e ajuda na composição defensiva aqui do lateral. E onde o meio-campo ele abre para a lateral para ajudar aqui nessa outra lateral. Certo? E aí, a gente tem alguma variação que pode acontecer dependendo do estilo de jogo. Hoje, por exemplo, o Enzo Fernandes ele joga como como eu disse, um 8/10. É um meio-campo que chega muito próximo da área, que trabalha muito com os atacantes e que finaliza muito. O Enzo Fernandes, tempos atrás, inclusive na Copa de 2022, ele trabalhava mais aqui nessa posição que o Paredes joga. Então, sempre há uma possibilidade. E aí, geralmente no segundo tempo, a gente tem uma troca do Paredes pelo Rodrigo De Paul, que assume a posição aqui do Enzo Fernandes. E aí o De Paul, ele acaba fazendo uma função um pouco mais de ataque. E o Enzo Fernandes ele acaba fazendo mais aqui uma função de cão de guarda, tá bom? Então a gente tem possibilidades. Aí dentro dessa Copa, a gente ainda não teve essa condição, mas quando o time joga sem o Messi, logicamente ele não tem mais o poder de criação que tem com o Messi. Mas aí a gente tem a entrada do Nico Paz, geralmente, e a gente tem uma mudança para um sistema de construção aqui, que é um 4-2-3-1. Então a gente tem Enzo Fernandes e McAllister defendendo. Aí a gente vai ter aqui, geralmente, a saída do Paredes para a entrada do De Paul, como eu falei agora há pouco. A gente vai ter Nico Paz no lugar do Messi. E aí o ponta que for escolhido, que geralmente é ou o Juliano Simeone ou o Almada. E a gente vai ter o centroavante. Então a Argentina ela vai jogar na formação de um 4-2-3-1. Que vai ser um pouquinho mais espaçado. Ele vai abrir um pouquinho mais. Porque aí ela vai utilizar um pouco mais os pontas. Aí o sistema defensivo da equipe como um todo, ele vai passar a ser um sistema com linhas de 4, tá? Ele vai passar a ser um sistema com linhas de 4. Duas linhas de 4. E aí um meia e um centroavante.
certo? Então, essa é a análise tática do que pode acontecer aí dentro do jogo com a Argentina, certo? A gente sabe que no fim a Argentina chega muito forte, chega com o que para mim é o melhor jogador do mundo, mesmo que 4 anos mais velho, mesmo que com quase 40 anos, ela chega com uma base campeã, mas aí junto disso, ela também chega com a dependência desse mesmo jogador de 39 anos, chega com uma base mais lenta e com um caminho muito pesado até a final, onde fisicamente a Argentina entregou muito mais do que a Espanha. Ela é favorita? Na minha opinião, sim. Ela é favorita absoluta e sem nenhum ponto fraco? Definitivamente não. Então, essa é a minha opinião. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a Argentina de um jeito diferente, totalmente diferente, deixa o like, comenta aqui embaixo se você acha que ela é ou não favorita. E já se inscreve no canal, porque logo eu solto a análise da Espanha. E o esquema tático de lá vai te surpreender ainda mais. Ativa o sininho para não perder nada. E é isso. Este é o esquema tático da Argentina. Valeu, falou!